Atenção! Este vídeo faz parte de um minicurso chamado O Autismo. Não perca os outros vídeos do minicurso com diversas dicas sobre o autismo e sobre os autistas. Boa aula! Olá, sejam bem-vindos! Sou Luciana Siqueira e quem não acompanhou as outras aulas, volta lá no início, assiste desde a minha apresentação, passe por todas as aulas para chegar até a aula de hoje. E hoje nós vamos falar sobre as terapias para autismo. A primeira terapia, que eu quero trazer aqui para vocês é a intervenção do fonoaudiólogo, porque quer queira, quer não, o atraso na fala é que mais chama a atenção, das famílias. Então ela acabou se tornando uma das mais comuns quando se fala em autismo. Ela é realizada pelos profissionais de fonoaudiologia, visto que, dentre as limitações típicas do autismo, destacam-se problemas de comunicação e linguagem. Dessa forma, através das terapias, os fonoaudiólogos têm o intuito de melhorar o desenvolvimento das aptidões para comunicação oral, escrita, voz, audição e equilíbrio. Intervenção do terapeuta ocupacional. Esse é o verdadeiro amigo do educador, o verdadeiro amigo do professor. Os profissionais dessa área trabalham dificuldades sensoriais, estimulação, integração sensorial, dificuldades motoras e físicas. Desenvolve habilidades de caligrafia, tamanho de letra, pega, quando todos os meios lá na escola não foram funcionais. E também rotina diária, na higiene pessoal. Acompanhamento pedagógico, mediador, professor de apoio. São uma das denominações que são dadas àquele acompanhante pedagógico que é por meio da Lei 12.764 de 2012, conhecida como Lei Berenice Piana, que determina que os alunos com autismo têm direito à educação, bem como podem dispor de um acompanhante pedagógico especializado, fornecido pela própria escola. Acompanhamento psicopedagógico. Esse, então, é o parceiro direto ali da escola, A psicopedagogia tem o papel de avaliar, investigar e detectar dificuldades e habilidades da criança. Assim, realizamos a intervenção para desenvolver tais dificuldades e aumentar o repertório do indivíduo. Crianças com autismo possuem necessidades educacionais especializadas e precisam de adaptações curriculares. Então, nós, na maioria das vezes, adaptamos os currículos, trabalhamos as dificuldades, encontramos meios e formas para que o aluno aprenda e, assim, mantemos contato com a escola, com os professores, para que tenha uma parceria e nós alcançamos juntos objetivos. Análise do comportamento aplicada, a ABA. As terapias que se baseiam em ABA possuem um maior índice de indicação por parte da OMS, que é a Organização Mundial de Saúde. Não só para pessoas com autismo, Às vezes a gente acha que é só para o autista. Não, ela é para qualquer indivíduo, típico ou atípico. E essas terapias têm se mostrado muito eficazes para as pessoas com autismo, uma vez que são baseadas em evidências científicas, favorecem o desenvolvimento de aptidões e reduzem os prejuízos advindos da condição causada pelo autismo. A ABA, Análise do Comportamento Aplicada, é uma ciência. No Brasil, é uma linha teórica também da psicologia, assim como a psicanálise e a psicologia cognitiva. As intervenções em ABA são realizadas em contexto de pesquisa e ciência. Esse tipo de intervenção é feita de maneira estruturada, focando nos comportamentos-alvos de intervenção, o que em sua maioria envolve linguagens e comportamentos inadequados. Primeiramente, temos que adquirir o contato visual da criança, depois a imitação generalizada. Porque se ela não tem contato visual, se ela não observa, se ela não olha o que o outro está fazendo, ela não consegue realizar a imitação generalizada. Então, depois que ela tem o contato visual e a imitação generalizada, nós entramos com os programas de ensino em todas as áreas, tá? Todos os profissionais podem trabalhar com a ciência ABA.
fala, habilidades sociais, rotina, emoções e alfabetização. Temos 2 programas de ensino. Um mais estruturado, que é o mesa, carteira, né, na mesinha. E o outro em contextos mais naturais, ensino naturalístico. O que vai dizer o que usar e o quanto usar de cada um deles é o perfil da criança. Por exemplo, o meu filho, quando ele iniciou mais nesse ensino estruturado, na mesinha, né? Hoje, nós estamos indo mais para o naturalístico. Então, na mesinha, nós ainda ensinamos, né? As terapeutas, a clínica que atende ele, que é uma clínica muito parceira, que realiza um ótimo trabalho, ensina em mesinha. Então, assim, por exemplo, que eu vou dar, apresenta para ele as unidades da moeda, quanto custa, como funciona, como soma, o troco, né? Que os alimentos são comprados no supermercado, que passa no caixa, paga, e aí depois leva ele no supermercado, né? Eu sempre acompanho junto à terapeuta, nós levamos ele no supermercado, ele vai, escolhe um produto, compra, passa no caixa, vê como que funciona. Então, esse é o ensino naturalístico. Nós fazemos isso também no shopping, no parque, né? Em todos os ambientes. Usamos dicas físicas, verbais, visuais para ajudar a ter sucesso nas tarefas de ensino. Também usamos itens preferidos, guloseimas e brinquedos, por exemplo, para reforçar essas respostas e garantir que elas vão aumentar a frequência do repertório do paciente. O trabalho é individualizado e personalizado. Se uma criança já chega para avaliação com respostas de falante, pedindo e nomeando as coisas, por exemplo, vamos elaborar um plano de ensino para ampliar essas habilidades. Se ela não fala nada, vamos entrar com um programa de ensino para que ela aprenda a falar. Então, o que funciona às vezes para um, não funciona para outro. Por isso que é um ensino personalizado. E a linha de base é extremamente importante para nós vermos onde a criança está e de onde nós vamos partir. Os dados são coletados continuamente para avaliar o procedimento e o comportamento-alvo da intervenção. Outras terapias que nós usamos é a musicoterapia, né? A maioria das crianças e das pessoas com autismo, elas gostam muito de música e a música é usada para ensino. O meu filho, ele adora música e ele aprendeu muito através da música e ainda aprende. Fisioterapia, ecoterapia e atividade física. Manejo do comportamento. Use reforço positivo. Não existe manejo sem o reforço positivo. Crianças com autismo respondem melhor a técnicas disciplinares que se concentram no lado positivo. Então, gritar com uma criança autista, você não vai conseguir nada. Né? Ela não é uma criança típica que você dá um grito e a criança entende o que você está chamando a atenção para que ela execute. Muito pelo contrário, gritar com uma criança autista você pode até desregular e ser o causador de uma crise. Né? Com estratégias do reforço positivo, você chama a atenção para as coisas que ela está fazendo certo, usando voz baixa, por exemplo, e a elogia ou recompensa por isso. Então, quando nós dizemos muito bem, parabéns, né? A criança, ela se sente muito reforçador com isso, né? Quando não funciona o comando verbal, uma cosquinha, não funciona a cosquinha, uma guloseima, não funciona a guloseima, um brinquedo, não funciona uma tecnologia, um notebook, um tablet, um desenho, né? Então, nós vamos encontrar o que funciona com aquela criança. Ensine técnicas para manter a calma. Os colapsos, né, são muito comuns em crianças, sejam elas típicas ou atípicas. O adulto consegue se controlar um pouco mais, mas as crianças ainda não têm essa capacidade. E na criança com autismo, isso então é muito maior. Uma técnica simples de manter a calma, que eu adoto muito, para acalmar as crianças em sala de aula, no consultório, meu filho, antes de contar história, porque eu também sou contadora de histórias,
falar para eles, ó, sopra a velinha, agora cheira a florzinha. E eu trago realmente na minha gaveta, na minha sala de aula, no meu consultório, na minha bolsa, uma florzinha, uma velinha, porque eles precisam, né, desse recurso visual para eles associar, né? E isso ajuda muito, né? E aí quando vai aumentando o repertório, sopra, né? Ele já sabe o que é sopra, mas no começo usar a vela para ele entender o movimento de soprar, que sopra a velinha, ajuda muito, tá? Outra é levar a criança para uma sala sozinha e deixar ela se acalmar, tá? Então, se aquele ambiente está muito barulho, aquele ambiente não está bom, a criança está se desregulando, convida ela, ó, vamos dar uma volta, vamos ali numa sala, vamos na biblioteca. Isso ajuda muito a criança a se acalmar. Vamos beber água, vamos lavar o rosto, pois quando ela está nervosa, ela não vai te ouvir o seu comando e a crise pode aumentar e agravar. Tirar o foco também da criança. Então, se a criança está ali chorando, gritando, ao invés de você ficar falando, vai lá, procura um desenho que ela gosta, põe, né? Pega um brinquedo que ela gosta, pega um livro, né? É só ela conseguir, né, olhar e ver ou escutar um som, ou ela olhar e ver que você está manuseando algo que ela gosta muito, ela pode tirar o foco daquilo que ela queria muito e se acalmar. Quando a criança começar a apresentar um comportamento inadequado, indique o que você prefere que ela faça, em vez do que ela não deve fazer. Por exemplo, se a criança está puxando o cabelo da amiga, não diga, pare de puxar o cabelo. Em vez disso, diga, faça carinho no cabelo dela. Vocês vão ver como muda e funciona para todas as crianças. Comportamentos inadequados estão presentes em todas elas, né? Típicas ou atípicas. Mas devemos realizar uma abordagem cuidadosa quando lidamos com crianças autistas e com transtornos do desenvolvimento. Entender que a criança com TEA não processa informações da mesma maneira que uma criança típica é o primeiro passo. Depois disso, podemos fazer o uso de uma linguagem mais clara, reforço positivo e outras formas de estimular a disciplina. Então, não queira educar, ensinar como você ensina uma criança típica, porque ela não entende aquilo. Ela não entende que num dia de chuva ela não pode pisar na terra, porque o pé vai ficar cheio de barro. Ela precisa pisar para ela ver que o tênis sujou, para aí você falar, ó, sujou, choveu, né? Então não é gritando, não pisa, tem terra, não, ela não vai entender. E aí se você for tirar ela na marra ou bloquear, não vai adiantar. Então muitas vezes a gente permite que pisa para que ela veja o que aconteça, para que ela entenda. E aí a gente também vai observar esse comportamento e vai entrar com um programa de ensino para anteceder isso, para nós ensinar isso para ela. Uma frase que eu gosto bastante, né, a colocação de Skinner, naquilo que é chamado de extinção operante, uma resposta torna-se cada vez menos frequente quando o reforçamento não mais acontece. E aí eu vou dar um exemplo de um casal de namorado que terminou o relacionamento. Ela terminou, ele queria continuar, ele dá um tempo, mas volta a ligar para tentar a reconciliação. Porém, ela realmente não quer voltar. O que ela deve fazer? Atender todas as ligações dele? Atender algumas ligações? Ou não atender nenhuma ligação? Com certeza, ela não deve atender nenhuma ligação. Porque se ela atender algumas ligações, ela vai estar dando esperança. Se ela atender todas, então, nossa, já oficializou na cabeça dele que ele quer voltar. Então, na criança com autismo, quando nós, às vezes, uma vez concedemos algo que pode
pode se tornar inadequado, ela entende que todas as vezes ela pode fazer aquilo inadequado. Então, por isso que nós temos muita dificuldade naquelas famílias que são separadas e um final de semana fica com a mãe, outro final de semana fica com o pai deixa, a mãe não deixa, a avó deixa, o vô não deixa, a criança confunde. Então, por isso que é importante, né, ter as devolutivas, as reuniões, as supervisões com toda a família, para que todos entendam como que tem que ser feito, para que a cabeça daquela criança não fique confusa. E agora, né, nós vamos falar um pouquinho de algo não menos importante, muito pelo contrário, importante demais, que são os direitos do autismo. E os direitos do autismo legalmente são baseados, conforme eu já vim aí trazendo alguma coisa para vocês ao longo das aulas, na Lei Berenice Piana, né, que é uma lei de 2012, de número 12.764. Além do amparo da norma inclusiva, as pessoas com transtorno do espectro autista também podem contar com o apoio desta lei. Berenice Piana, que foi uma das coautoras dessa lei, é uma militante brasileira, também mãe de autista. Então, por isso que lá no começo eu falei para vocês, muitas vezes quem está aqui na luta, quem está aqui buscando informação, brigando pelos direitos, são as famílias, são as mães, os pais, né, os avós, aqueles que têm um filho, né, com autismo, um neto. E a Berenice Piana, né, é essa mulher que lá em 2012 foi atrás, foi à luta e conseguiu oficializar a lei, né, que favorece e protege os direitos do autista. Ela também idealizou a primeira clínica escola do autista no Brasil, implantada em Itaboraí, no Rio de Janeiro, em abril de 2014, e foi coautora da lei em defesa dos direitos que leva o seu nome, a Lei Berenice Piana. E para falar, né, se eu fosse falar mesmo da lei, né, do direito dos autistas, acho que nós precisaríamos de um minicurso só para isso, né? Mas eu acredito que com esse apanhado da lei dos direitos do autista, dá para ter uma noção que a lei existe, os direitos existem e que devemos buscar conhecimento e informação sobre essa lei para que ela seja cumprida de verdade.